todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. E pasmem, gente, antes da chegada dos europeus à América, havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Sim, creiam. Mas os primeiros humanos a pisar em continente americano de verdade chegaram aqui por volta de 30 mil a.C., pelo Estreito de Bering, onde a pontinha da América do Norte se encontra com o extremo Oriente Asiático. E isto é muito bem retratado naquele desenho bacana, A Era do Gelo. E no Brasil, os primeiros humanos chegaram aqui por volta mais ou menos de 20 mil a.C. Quando os portugueses chegaram no que hoje é o território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de pessoas, estando divididos em tribos de acordo com o tronco linguístico ao qual pertenciam, sendo eles Tupis-Guaranis, na região do litoral, Macro-G ou Tapuias, na região do Planalto Central, Aruaques ou Aruaque e Caraíbas ou Caribe, na região da Amazônia. E atualmente, gente, calcula-se que apenas 800 mil índios ocupam o território brasileiro. E se continuar do jeito que está, teremos cada vez menos representantes deste grupo humano, que são os legítimos donos desta terra. A maioria vive em reservas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 305 etnias indígenas e 274 línguas, sendo que muitas já foram aculturadas e não vivem mais como eram antes da chegada dos portugueses. É importante destacar que esse contato fez com que muitas tribos perdessem sua identidade cultural. Lembrando que o primeiro contato entre índios e portugueses em 1500 foi o que podemos até chamar de estranho, pois as culturas eram muito diferentes. Sendo que muito do que sabemos sobre os índios que viviam naquela época deve-se à carta de Pero Vaz de Caminha. Sim, aquele que era o escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, e também aos textos e relatos dos jesuítas. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura, de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente a mandioca. Esta agricultura era praticada de forma bem rudimentar. Eles inclusive utilizavam a técnica da coivara, que consistia em derrubar toda a mata, né, colocar fogo, queimar tudo para limpar o solo e depois plantar. Os índios domesticavam alguns animais de pequeno porte, como por exemplo o porco do mato e a capivara. Desconheciam o cavalo, o boi e a galinha, pois esses animais foram introduzidos aqui na América a partir da chegada dos europeus. As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de guerras, casamentos, cerimônias de enterro e também no momento de estabelecer alianças contra um inimigo comum. É importante destacar que os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza, numa relação muito respeitosa e sustentável com o meio ambiente, retirando deles somente o que era necessário para a sua sobrevivência. Da madeira construíam canoas, arcos e flechas e as suas habitações, as ocas. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas, utensílios domésticos e entre outras coisas para usar no meio ali familiar. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas ou enfeites para as cerimônias das tribos. E o urucum, aquilo que a gente vê sempre os índios pintados, as índias, era usado, né, exatamente para isso desde sempre. Ou seja, fazer pintura no corpo. Entre os indígenas, não há classes sociais como a do homem branco, sendo que todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos,
E quando um índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. E o branco europeu, quando chegou aqui, e muitos hoje ainda acham que o bárbaro incivilizado é o índio, que divide com os outros e não deixa ninguém passar fome. É brabo ou não é, gente? É difícil, né? Pelo amor de Deus, é difícil, cara. E a gente acha que é esperto ainda. Para não dizer que não havia nenhuma propriedade privada, os instrumentos de trabalho como machados, arco, flecha e os arpões são, ou melhor, eram de propriedade individual. São ainda, né? Porque ainda hoje, né, isso é de cada índio nas aldeias. O trabalho na tribo, ele é realizado por todos. Porém, possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são as responsáveis pela comida. As crianças ajudam na colheita e no plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado, como a caça, a pesca, a guerra e a derrubada das árvores. Quanto à formação social, ela era bastante simples. As aldeias não tinham grandes concentrações populacionais e as atividades eram exercidas de forma coletiva. O índio que caçasse ou pescasse mais dividia seu alimento com os outros. Daí é bonito, é verdade ou não é? Mas claro que ô César, ô Cezinho, bacana, vai dizer que não. Imagina se essa moda pega, gente. Se essa moda pegasse, ia ser muito legal, muito legal. A coletividade era uma característica marcante entre os índios. Suas cabanas eram divididas entre vários casais e seus filhos. E como não havia classes sociais, até mesmo o chefe da tribo dividia sua cabana. Cara, eu fico imaginando hoje, como não deveria ser hoje. Imagina. Morar todo mundo junto, a minha mãe, a minha sogra, minhas cunhadas, meus cunhados, as cunhadas da minha mulher, meu filho. Se já é um entreveiro morar 3 pessoas, 4 numa casa, imagina morar um monte de gente. Nem tudo nos índios é legal. Duas figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo. É ele que conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses, fazendo aquela relação, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele também é o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar as doenças, evocando os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. É daí que vem esse nome, gente, chamado de pajelança. Saquei. Enquanto o cacique também exerce importante papel na vida tribal, fazendo o papel de chefe, pois organiza e orienta os índios. Agora, a pergunta que não quer calar. O índio vai pra escola? O índio vai pra escola? O índio vai pra escola? Mas o índio vai pra escola? Atualmente, em alguns lugares, ele até vai. Mas, em geral, quando vivem sem a influência civilizatória europeia, os pequenos índios, conhecidos como curumins, aprendem desde pequenos e de forma prática. Costumam observar o que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, acaba levando o índiozinho junto com ele para que ele aprenda. Então, a educação indígena, a gente pode dizer que ela é bem relacionada à prática, né? E vinculada à realidade da vida da tribo. Quando ele atinge por volta de 13 a 14 anos, esse jovem passa por um teste e uma cerimônia, e aí sim ele ingressa na vida adulta. Embora os primeiros contatos entre portugueses e indígenas tenham sido relativamente cordial, logo a ganância europeia se fez presente. Não demorou muito mesmo. Pois quando os portugueses começam a explorar o pau-brasil das matas, começam a escravizar muitos indígenas ou a utilizar o escambo, ou seja, dando bugiganga pros caras, espelho, apito, colar, chocalho, né? Eles davam essas coisas pro indígena, em troca o indígena trabalhava para eles, geralmente cortando a madeira, o chamado pau-brasil. Essa penetração portuguesa nas terras americanas, ela foi terrível para os povos indígenas, pois esses portugueses interessados nas terras passaram a usar de várias formas de violência contra os índios, como assassinatos, envenenamento, escravidão, estupro, dizimando tribos inteiras, gente. Sendo este um dos fatores fundamentais para a redução expressiva das populações indígenas brasileiras nos dias atuais. A visão eurocêntrica dos portugueses era de que eles eram superiores aos indígenas
e, portanto, deveriam dominá-los e colocá-los ao seu serviço, ao seu bel prazer. A cultura indígena era considerada pelo europeu como sendo inferior, grosseira. Portanto, eles acreditavam que o certo a ser feito era mesmo que a função dos europeus era converter esses índios ao cristianismo e fazer eles seguirem a cultura europeia, ou seja, trabalhar para eles. Talvez isso explique um pouco do nosso sentimento de vira-lata. Certo que isso, gente, teve como reflexo, né, a perda gradativa da identidade indígena dos nativos brasileiros, né? Agora quero te contar uma coisa. Tu sabia que algumas tribos praticavam a antropofagia? Sim, os tupinambás que habitavam o litoral na região sudeste do Brasil praticavam a antropofagia. É tipo assim, comer gente, comer mesmo. Mas não te emociona, calma, não te emociona que eles não comiam qualquer um. Pois eles acreditavam de verdade que para comer alguém, gente, essa pessoa tinha que ser uma pessoa especial, certo? Geralmente esse cara era um inimigo capturado em guerra. E eles acreditavam que quando eles comessem essa pessoa, eles incorporariam a sabedoria, a valentia e os conhecimentos dessa pessoa. Então fica a dica. Se tu é um cara preguiçoso, uma guria preguiçosa, não gosta de estudar, ainda é meio covarde, né? Eles certamente não te comeriam. Então, acalma o teu corpinho aí, tá? Não tá correndo risco. No que diz respeito à religião, cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Mas todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. E para estes deuses e espíritos, eles faziam vários rituais que poderiam ser desde uma cerimônia bem, digamos, formal, até mesmo festas. Nas cerimônias fúnebres, algumas tribos colocavam os corpos dos índios em grandes vasos de cerâmica, em posição fetal, onde, além do cadáver, ficavam os seus objetos pessoais. Isso nos demonstra, de certa forma, de que os indígenas acreditavam provavelmente na vida após a morte. Vamos conhecer as principais etnias indígenas brasileiras da atualidade e suas populações. Populações estimadas, mais ou menos, né, gente? Mas a gente consegue ter uma noção do tamanho do genocídio, de quanto se matou e quantos indígenas morrem por falta de assistência governamental, especialmente nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo. Ticuna, 35 mil habitantes. Guaranis, 30 mil habitantes. Caigangue, 25 mil. Macuxi, 20 mil. Terena, 16 mil. Guajajara, 14 mil. Chavante, 12 mil. Yanomamis, 12 mil. Pataxós, 9.700. Potiguara, 7.700. Agora vamos conhecer um pouco dos povos indígenas mais conhecidos do Brasil. A Aimoré é um grupo não tupi, também chamado de botocudo, que vivia no sul da Bahia, ao norte do Espírito Santo. Eram grandes corredores e guerreiros terríveis, né, muito temidos. Foram os responsáveis pelo fracasso das capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo. Literalmente botaram os portugueses para correr. Eles só foram vencidos no início do século XX. Depois nós temos Avá Canoeiro, povo da família Tupi-Guarani que vivia entre os rios Formoso e Javarés, lá na região de Goiás. Em 1973 foram pegos a laço por uma equipe chefiada por Apoena Meireles e transferidos para o Parque Indígena do Araguaia, na Ilha do Bananal, e colocados ao lado dos seus maiores inimigos históricos, os Javaé. Imagina, né, gente, botar do lado daquela pessoa que tu odeia. Depois nós temos os Bororós, também chamados de coroados e autodenominados boé. Os Bororós ocidentais foram extintos no fim do século passado e viviam na margem leste do rio Paraguai, onde no início do século XVII os jesuítas espanhóis fundaram várias aldeias, as chamadas missões jesuíticas, né? Esses povos eram muito amigáveis, eles serviam até mesmo de guias aos brancos, trabalhavam nas fazendas da região e eram aliados dos bandeirantes. Às vezes a gente não pode ser muito legal, né, Julinho? Se a gente é muito legal, acaba acontecendo isso, viu só?
acabaram desaparecendo como povo, tanto pelas moléstias contraídas, quanto pelos casamentos com os não índios. Misturaram tudo e aí os caras, infelizmente, sumiram. E assim está acontecendo com vários povos indígenas, não é só com esse, gente. Depois nós temos os Caeté, que foram os deglutidores do Bispo Sardinha. Comeram o cara mesmo, mas comeram, né? Viviam desde a ilha de Itamaracá até as margens do Rio São Francisco. Depois de comerem o bispo, foram considerados inimigos da civilização. Engraçado, né? Os caras podem matar os índios de tudo que é jeito. Mas aí quando os índios praticam antropofagia, eles são selvagens. Quantos milhões de índios os caras mataram até queimado? É brabo, cara. Cara, a lei é complicado, né? Pra quem faz ela, ela serve. Pros outros é só pra sarrafo em cima. Ai, ai. Seguimos. Em 1562, Mendes Sá determinou então que fossem escravizados todos esses indígenas, sem nenhuma exceção. Depois nós temos Carijó. O território dele se estendia de Cananéia, lá em São Paulo, até a Lagoa dos Patos, aqui no Rio Grande do Sul. Visto como o melhor gentil da costa, foram receptivos à catequese. O que não significa que os caras não foram escravizados em massa por parte dos colonos de São Vicente. Não adianta, se o cara é mau, o cara é escravizado. Se o cara é bom, o cara é escravizado. É o tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que a gente faz? Não consegue, né? O que tu faz? Tu dominou todo mundo, né? Tu não dá pra pegar também a tua opinião. Depois nós temos os Goitacá, que ocupavam a foz do Rio Paraíba, tidos como os índios mais selvagens e cruéis do Brasil. Encheram os portugueses de terror. Eram canibais e eram ávidos pescadores, pescavam muito bem. Temos os Yanomami, povo constituído por diversos grupos cujas línguas pertencem à mesma família, denominada anteriormente de Xiriana, Xirianá e Waiká. Eu ia me esquecendo dos tupis. Os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, entre outros. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. Foram os primeiros índios a ter contato com os portugueses. Tipo, receberam os caras. E aí, meu, tudo bom? Como é que tá? Olha, esses caras fedorentos. Gente, os portugueses fediam muito, gente. É muito. Não é pouca coisa que os caras fediam, né? Esse hábito da gente tem de tomar banho todo dia vem dos índios. O europeu era fedorento, mas muito fedor. Alguns falam que tinha cheiro de mendigo, gente. Essas tribos, então, gente, elas eram especialistas em caça, eram ótimos pescadores, além de desenvolver muito bem a coleta de frutos. Nós também não podemos deixar de falar do grupo Macro G, que raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar. Eles eram encontrados principalmente no Planalto Central. E neste contexto destacavam-se as tribos ou grupos, né? Os Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó e os Botocudos. Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios. Viviam basicamente da coleta de frutos e raízes e da caça. Esses grupos só vieram a ter contato com os brancos no século XVII, quando os colonizadores adentraram no interior do país. Depois nós temos os Caribe, que são grupos indígenas que habitavam a região onde hoje compreende os estados do Amapá e Roraima, chamada também de Baixo Amazonas. As principais tribos são os Atruari e Vaimiri. Vários outros grupos também, gente, né, existem e que seria inviável, né, demandaria muito tempo para eu citar eles para vocês. É importante que vocês saibam que nenhum grupo indígena é melhor ou merece mais atenção que outro. É apenas uma questão de apresentar os mais conhecidos. E é importante destacar isso porque agora que você sabe que haviam várias tribos de nativos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses e cada uma tinha a sua cultura e as suas particularidades, conta pra mim aqui embaixo nos comentários o que nós podemos aprender com esses indígenas, que aliás nunca se autodenominaram de índios, né? Quem lhes deu esse nome foram os europeus, que equivocadamente na expedição do Cristóvão Colombo achavam que tinham chego às Índias e chamaram os caras de índios. Mas eles nunca se autodenominaram índios. E certamente nós temos muito que aprender uns com os outros.
Absolutamente nenhum povo, religião, gênero, ou melhor, nenhum ser humano é melhor do que o outro. Tenham consciência e uma bela reflexão sobre isso. Um fraternal abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.